A noite havia se derramado devagar sobre as matas que cercavam a fazenda Santa Luzia, como um manto espesso, quase vivo. O ar era pesado, úmido, carregado do cheiro de terra molhada e folhas esmagadas. Nas senzalas, o silêncio era apenas aparente. Cochichos atravessavam o breu como insetos insistentes, trazendo com eles temores, notícias e esperanças que o Senhor não podia ouvir. E, entre esses sussurros, sempre havia um nome que circulava com reverência: Benedito. Benedito era um homem de meia idade, forte como os troncos das gameleiras que cercavam a fazenda. Ombros largos, mãos calejadas e um olhar que, mesmo castigado por anos de trabalho, guardava uma centelha difícil de apagar. Era essa centelha que incomodava o senhor da Casa Grande, o coronel Antônio de Albuquerque, homem temido por seu rigor, sua crueldade meticulosa e seu orgulho ferido com facilidade. O que ninguém sabia, ou quase ninguém, era que Benedito carregava no peito um segredo mais perigoso que qualquer ato de rebeldia. Um segredo que podia incendiar aquela terra, destruir famílias, levantar ódios antigos. Ele havia engravidado a esposa branca do coronel, a jovem Dona Elisa. Elisa tinha apenas 22 anos, frágil como porcelana, mas com um espírito inquieto demais para a vida silenciosa que lhe impuseram. Casara-se com o coronel aos 17, mais por imposição que por escolha. Desde então, vivia presa numa gaiola dourada, vestidos finos, joias, festas formais e uma solidão árida. O coronel, 25 anos mais velho, não a tocava com afeto, tocava apenas com direitos. Mas Benedito era diferente. Ele falava pouco, mas seus olhos diziam tudo. E uma noite em que a chuva abafou todos os sons da fazenda e os trovões lhe deram coragem para sair de seus próprios limites, os dois se encontraram. Não por acaso, não por provocação, mas por uma força que nenhum dos dois conseguiu explicar depois. A partir daquela noite, a vida de ambos mudou, de maneira irrevogável. Quando Elisa descobriu a gravidez, o medo apertou sua garganta. Ela sabia que o coronel jamais assumiria aquele filho, jamais acreditaria que a criança fosse dele. Mas o que seria dos dois? O que seria do bebê? E de Benedito? O coronel era conhecido por resolver qualquer arranhão em seu orgulho com sangue. Foi então que Elisa tomou a decisão mais ousada de sua vida: procurar Benedito. Era tarde, o céu claro como cristal, quando ela se aproximou discretamente da senzala. Benedito, ao vê-la, sentiu o coração quase parar. Nunca, em todos aqueles anos de escravidão, imaginou que uma senhora branca caminharia até ali por espontânea vontade, e menos ainda por ele. Benedito, ela sussurrou, a voz quebradiça, preciso falar com você. Ele percebeu na hora. O olhar dela dizia mais que as palavras, e quando ela falou, quando ela confessou, com lágrimas e medo, a vida que carregava no ventre, Benedito sentiu o mundo girar. Pela primeira vez desde que nascera, sentiu algo que nem sabia definir, esperança e pavor misturados, um incêndio que queimava por dentro. Eu vou proteger você, e ele, Benedito disse, firme, nem que eu tenha que fugir desta terra. Fugir. A palavra ficou pendurada no ar, como se fosse proibida. Mas naquele instante, ambos sabiam que não havia outro caminho. A fuga começou a ser planejada em silêncio. Benedito conversou com alguns poucos de confiança. Entre eles, Joana, uma escravizada velha, quase cega, mas com ouvidos atentos e sabedoria que vinha de tempos imemoriais. Era ela quem levaria a mensagem certa, na hora certa, aos irmãos que viviam livres longe do chicote dos colonos. Você está mexendo com fogo, Benedito, disse Joana, com a voz grave. Mas fogo também purifica. É meu filho, Joana, ele respondeu. Eu não vou deixar que o coronel descubra e mate os dois. Eu prefiro virar bicho na mata a viver sem lutar. Ela balançou a cabeça devagar e tocou o rosto dele, como uma mãe. Então corra logo e não olhe para trás. O dia da fuga chegou com uma lua nova, céu preto, bom para quem precisa desaparecer. Elisa, entretanto, não fugiu com ele. Isso seria impossível, uma mulher branca, senhora da Casa Grande, desaparecendo na noite.
Toda a província seria mobilizada, os quilombos caçados, centenas de vidas arriscadas. Elisa sabia disso. Ela ficaria, sustentando sua mentira, escondendo a gravidez até quando pudesse, fingindo uma doença que a mantivesse reclusa. O plano era simples e brutal. Benedito fugiria para um quilombo mais distante, viveria ali até que o filho nascesse. Depois, um grupo de mulheres confiáveis biscaria crianças escondidas e a levaria até o pai. Elisa jamais veria o filho, mas ele estaria vivo e livre. Essa ideia a destruía, mas era o melhor que podiam fazer. Naquela última noite, Benedito e Elisa se encontraram atrás do paiol. O vento soprava devagar, arrastando o cheiro de milho seco e terra pisada. Eu não queria que fosse assim, ela murmurou. Nem eu, ele respondeu. Os dois se abraçaram como quem abraça o impossível, sabendo que aquele seria o último toque, o último olhar, o último instante juntos. Depois disso, o mundo real os arrancaria um do outro com violência. Quando Benedito desapareceu entre as sombras, Elisa caiu de joelhos, segurando o ventre, o coração em frangalhos. E assim começou a história que, 5 anos depois, terminaria em sangue, mas não sem antes florescer em coragem, resistência e amor. Tudo aquilo que o coronel nunca imaginou que um escravo pudesse possuir. A mata que cercava a fazenda Santa Luzia era conhecida por sua densidade quase impenetrável. Árvores antigas formavam tetos naturais tão fechados que a luz da lua mal tocava o chão. Benedito avançava com passos calculados, respirando rápido, não pelo cansaço, mas pela urgência. Ele sabia que, a qualquer momento, os cães podiam ser soltos. Sabia também que os capitães do mato eram pagos para farejar rastros impossíveis. Mas ele não tinha escolha. Cada segundo perdido era uma ameaça à vida de Elisa e do bebê ainda não nascido. O caminho que Joana lhe ensinara começava por uma trilha estreita atrás do moinho. Dali, havia um trecho de pedras naturais que cortava o riacho e escondia pegadas. Depois, raízes retorcidas e barrancos formavam uma espécie de labirinto. Era a rota dos que fugiam, uma rota sagrada. A cada som, a cada estalo, Benedito pousava a mão no facão preso à cintura. Não era uma arma, era uma promessa, a de não ser capturado vivo. Os reguladores e capangas da região tinham orgulho de pegar fugitivos. Se Benedito fosse apanhado naquela madrugada, seu destino seria pior que a morte. O tronco, o açoitamento público, o arrasto pelas ruas para servir de lição. O coronel Albuquerque jamais permitiria que um escravo que fugiu e que, embora ninguém soubesse, carregava seu maior motivo de ódio, continuasse vivo por muito tempo. Mas Benedito era diferente do que os brancos imaginavam. Ele cresceu ouvindo histórias, guardando trajetos, aprendendo sinais da mata, conhecendo plantas que curavam e plantas que matavam. O quilombo mais próximo, segundo Joana, ficava 3 dias ao norte seguindo o fluxo do rio Guapirama. Um quilombo forte, antigo, criado por descendentes de ex-escravizados do Congo e Angola, liderado por uma mulher conhecida apenas como Mãe Lídia. Joana dizia que Mãe Lídia era mais que uma liderança, era uma entidade viva, guardiã, mãe de todos os que fugiam. Sua palavra valia mais que a lei dos brancos. Quando você chegar lá, vai estar salvo, Joana tinha dito. Mas não deixe que a esperança te faça descuidar. A voz dela ecoava enquanto Benedito subia uma ladeira escorregadia. O dia começou a clarear quando ele chegou à beira do rio. A água corria mansa, refletindo tons alaranjados do sol nascente. Benedito lavou o rosto, bebeu um gole e seguiu. Não deixou rastros, pisava sobre pedras, raízes, sempre atento. A cada passo, um pensamento o acompanhava. O bebê. O filho que ele talvez nunca segurasse. O filho que Elisa talvez escondesse até o último instante. O filho que, se sobrevivesse e chegasse ao quilombo, seria livre. Algo que Benedito jamais fora. Liberdade. Era essa palavra que movia suas pernas cansadas. Horas depois, com o sol alto, ele ouviu o som que nenhum fugitivo queria escutar. Galopes. Não eram muitos cavalos, talvez 2, no máximo 3, mas estavam perigosamente próximos. Benedito se aproximou de um tronco caído e se escondeu atrás dele, deitando-se no barro, cobrindo o corpo com folhas secas.
Os cavalos pararam a uns 50 metros. "Te falei que ele veio pra cá", disse uma voz rouca, provavelmente de um dos capitães do mato. "O coronel quer ele vivo, pelo menos por enquanto", disse outro. Benedito cerrou os dentes. Eles estavam perto demais. Os homens desceram dos cavalos. Um deles aproximou-se da beira do rio. "Se ele passou por aqui, a gente descobre", disse o terceiro, mais jovem. O som de botas quebrando galhos ressoou pelo chão. Benedito prendeu a respiração. Os homens se afastaram. Um deles assobiou. O som longo, agudo, cortou o ar. E então veio o pior: latidos. Tinham trazido cães. O coração de Benedito bateu tão forte que ele achou que o som denunciaria sua posição. Mas antes que os cães chegassem perto, um trovão ecoou na floresta, seco, estranho, como se o céu tivesse batido palmas. Os homens olharam ao redor, assustados. "Foi o que isso?" o mais jovem perguntou. "Parece tiro", o mais velho respondeu. "Tiro? Mas não era tiro de arma branca. Era outra coisa." Os cães começaram a uivar, inquietos. Os capangas hesitaram. E, poucos segundos depois, Benedito ouviu o que reconheceu imediatamente: o toque dos batuques. Não eram batuques de festa. Eram batuques de chamada. Quilombo por perto. Os capangas, temendo o confronto com quilombolas armados, montaram nos cavalos rapidamente. "A gente volta depois!" gritou um, e desapareceram entre as árvores. Quando o silêncio voltou, Benedito se ergueu devagar. O batuque continuava, ritmado, profundo, vindo de algum ponto a nordeste. Ele respirou fundo. Era um chamado, não para ele, mas para qualquer irmão perdido na mata. Ele seguiu o som. A cada passo, o ritmo ficava mais forte. Logo pôde ver fumaça subindo entre as árvores. Então, finalmente, avistou o portão improvisado, feito de troncos grossos, que cercavam um território protegido. 2 homens com lanças e arcos apareceram. "Quem vem?" perguntou o mais alto. Benedito ergueu as mãos. "Sou filho de Rosa, neto de Sambo. Venho fugido da fazenda Santa Luzia. Procuro abrigo e proteção." Os 2 homens se entreolharam. "O nome de sua mãe?" repetiu o mais baixo. "Rosa de Sambo, levada de Luanda, morreu parindo a mim." Silêncio. Os guardas relaxaram a postura. "Então, você tem sangue daqui", disse o alto. "Entre. Mãe Lídia estava esperando alguém esta noite." O quilombo era maior que Benedito imaginava. Havia casas feitas de barro e madeira, hortas, fogões de pedra, crianças correndo livres, mulheres com colares de contas coloridas, homens afiando ferramentas. Nada ali lembrava cativeiro. Aquilo era vida, dura, mas vida. Conduziram-no até uma cabana coberta de folhas largas. Dentro, o cheiro de ervas queimando pairava no ar. Sentada no centro, com a coluna ereta e olhos fechados, estava Mãe Lídia. Uma mulher imponente, pele retinta, cabelos presos em tranças grossas, um colar de dentes de animais pendendo do pescoço. Quando abriu os olhos, havia ali uma profundidade antiga, como se ela visse mais do que estava diante dela. "Você demorou, Benedito", ela disse antes mesmo de ele falar qualquer coisa. O coração dele quase falhou. "A senhora me conhece?" "Conheço o caminho dos que carregam destino grande." Ela sorriu de canto. "Sente-se. Você traz um fardo nos ombros e um segredo no ventre do mundo." Benedito sentiu as mãos tremerem. "A senhora sabe?" "Sei." Ela o encarou profundamente. "A criança que você gerou vai mudar histórias que ainda nem existem, mas o preço será alto." Benedito engoliu seco. "Eu vim para proteger meu filho, só isso." "E vai", disse Mãe Lídia, "mas sua caminhada não acaba aqui. A criança nascerá longe da vista dos seus inimigos, mas você ainda vai lutar muito antes que a morte o alcance." A frase bateu nele como um golpe, mas Benedito não recuou. "Se for preciso morrer", ele disse, "eu morro, mas meu filho vive." Mãe Lídia sorriu como quem sabe mais do que diz. "Então descanse hoje. Amanhã sua vida recomeça." E assim começou o período em que Benedito aprenderia a ser mais do que escravo fugitivo. Aprenderia a ser guerreiro, aprenderia a ser parte de um povo livre.
Aprenderia, também, que a liberdade sempre cobra e que os capangas do coronel Albuquerque jamais desistiriam de caçá-lo. Os dias seguintes foram de silêncio para Benedito, não por imposição, mas por necessidade. No quilombo, havia regras rígidas para recém-chegados. Antes de conversar livremente, antes de caminhar por todas as áreas, antes mesmo de ser considerado parte da comunidade, o fugitivo precisava passar por um período de observação. Não era desconfiança apenas, era proteção. Muitos quilombos já haviam sido destruídos por causa de informantes infiltrados ou escravos desesperados que, capturados, delatavam seus irmãos sob tortura. Benedito sabia disso e não reclamou. Foi colocado em uma pequena cabana perto da área de cultivo. Lá, recebia comida, água e supervisão constante. Durante o dia, realizava pequenas tarefas: cortar lenha, carregar água, ajudar as mulheres a plantar mandioca. À noite, descansava o corpo exausto, mas a mente permanecia inquieta. O rosto de Elisa lhe surgia constantemente nos sonhos. O ventre dela crescendo. O coronel andando pela casa grande sem saber o que se passava debaixo de seu nariz. E o medo de que alguém desconfiasse, de que algum olhar atento percebesse a mudança no corpo da senhora, de que alguma criada falasse demais. O som dos batuques do quilombo, porém, o acalmava. Ali havia uma ordem diferente, um sentido profundo de pertencimento que ele nunca sentiram antes. Ninguém ali era senhor, ninguém ali era dono de ninguém. Os mais velhos comandavam, os mais fortes protegiam, e todos trabalhavam para a coletividade. No terceiro dia, mãe Lídia o chamou novamente. A cabana dela era simples, mas estranhamente imponente. Caixas de madeiras repletas de raízes e folhas secas, potes de barro com ungüentos, tambores cobertos por peles, colares pendurados nas paredes. Tudo respirava história. Um pequeno fogo queimava no centro, liberando um aroma adocicado. Sente-se, Benedito, disse ela. Ele obedeceu. Os seus passos são pesados. Ela continuou. Você pensa demais, dorme pouco, teme o que não pode controlar. Dona Elisa, ele disse, num sussurro. Ela ficou lá e está carregando meu filho. Eu deveria. Você deveria estar exatamente aqui, ela cortou. Se voltasse, não ajudaria ninguém. Seria morto antes de colocar os pés na varanda da casa grande. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, murmurou. Mãe Lídia ergueu o queixo dele com 2 dedos. A criança virá ao mundo com ou sem você perto. Mas se quiser protegê-la, precisa se fortalecer. O coronel Albuquerque não deixará sua fuga impune. Ele mandará homens, cães, até soldados se for preciso. E, quando descobrirem a gravidez, o perigo será maior ainda. Acha que ele vai descobrir? Um segredo assim não fica escondido para sempre. Ela respirou fundo. E quando ele descobrir, sua fúria não terá limite. Você precisa estar preparado. Ela se levantou e pegou um arco longo, feito de madeira escura, polida, com corda de fibra vegetal. A partir de hoje, você treinará com os guerreiros do quilombo. Aprenderá a usar arco, lança, faca, emboscada. Aprenderá a correr sem deixar rastro, a escutar o chão, a ler o vento. Aprenderá a matar, se for preciso. Benedito engoliu seco. Eu nunca, ele começou. Você nunca precisou, porque era escravo e te mantinham concorrentes, mãe Lídia interrompeu. Agora é um homem livre, e homens livres defendem aquilo que amam. Ela estendeu o arco. Pegue. Benedito fechou a mão em torno da madeira. Pesada, firme, real. Treine, lute, aprenda. O destino do seu filho depende disso. O treinamento começou ao amanhecer. O instrutor era um homem chamado Cabango, descendente de guerreiros angolanos. Seus braços eram grossos como troncos de jatobá, a pele marcada por cicatrizes antigas e o olhar penetrante como lâmina. Aqui, disse Cabango, entregando-lhe uma flecha, você aprende rápido ou não aprende. A mata engole os fracos e protege os fortes. Vamos ver de que lado fica. Os primeiros dias foram um tormento. Benedito errava o alvo repetidas vezes. O arco machucava seus dedos, o ombro doía, a corda lhe cortava a pele.
Mas Cabango não aceitava desculpas. Cada erro era corrigido com rigor. Cada acerto era apenas o começo do próximo desafio. De novo, mais firme. Respira pelo nariz, mira com a alma, não com a mão. Foco, Benedito. Seu inimigo não vai esperar você ajeitar o braço. Apesar do cansaço, algo crescia dentro dele. Uma força antiga, adormecida por anos de submissão. Cada flecha lançada era como arrancar uma corrente invisível. A cada dia, ele se tornava menos escravo e mais guerreiro. À noite, sentado perto do fogo comunitário, Benedito observava o movimento do quilombo. Crianças riam, mulheres conversavam enquanto trançavam cestos, homens discutiam estratégias de defesa. Havia vida ali, uma vida que parecia impossível fora daqueles muros naturais. Joana tinha razão, aquilo era fogo que purificava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que consumia Benedito por dentro: a saudade. Ele imaginava Elisa caminhando pela varanda, tentando esconder o ventre. Imaginava o coronel se deitando sem saber de nada. Imaginava os criados cochichando. O tempo passava e a barriga dela crescia. Era questão de semanas até que tudo viesse à tona. Na sexta noite desde sua chegada, a mata enviou um aviso. Não era um barulho comum. Era um silêncio diferente, denso, carregado de ameaças invisíveis. Os guerreiros do quilombo perceberam na mesma hora. Olhares se cruzaram, mãos seguraram lanças, crianças foram chamadas para dentro. Algo se moveu perto do rio, disse Cabango. Capangas? Talvez. Talvez caçadores. Talvez coisa pior. A mata fala, Benedito. Quando ela cala de repente, é porque alguém indesejado está passando. Antes que Benedito respondesse, um grupo de 3 guerreiros voltou da patrulha. Luzes ao sul, disse um deles. Fogueiras pequenas, movimentação pesada, pelo menos 8 homens. Cabango franziu o senho. Estão perto demais. Mãe Lídia saiu da cabana, vestindo um manto de fibras. Os cavaleiros do coronel estão vasculhando a região, ela disse. Procuram o desaparecido da fazenda Santa Luzia. Benedito sentiu o corpo gelar. Eles sabem que eu vim para cá? Ele perguntou. Ainda não, Mãe Lídia respondeu. Mas procuram sinais, procuram rastros, procuram seu cheiro. A vantagem é que esta mata é velha, densa, protetora. Mas, cedo ou tarde, eles vão se aproximar demais. Cabango colocou a mão no ombro de Benedito. É por isso que você treina. Uma hora, a luta te encontra. E quando encontrar, acrescentou Mãe Lídia, você precisa estar pronto. Nos dias seguintes, o treinamento ficou ainda mais intenso. Arco, lança, emboscada, corrida silenciosa, rastreamento. Escuta de longa distância. Benedito se transformava. Seus músculos endureciam. Seus sentidos aguçavam. Sua mente se tornava mais clara. Ele ainda sonhava com Elisa todas as noites, mas agora sonhava também com o filho correndo entre as árvores do quilombo, livre, sorrindo, sem correntes nos pulsos. Esse sonho o impulsionava. Até que, 2 semanas após sua chegada, o perigo finalmente alcançou o quilombo. Era madrugada quando o grito de alerta ecoou. Invasores! Ao sul! O coração de Benedito disparou. A luta tinha chegado. E ele estava no caminho dela. O alarme ecoou pelo quilombo como um trovão. Homens e mulheres emergiram das cabanas, alguns com lanças, outros com arcos, outros ainda carregando facões curtos. As crianças foram recolhidas rapidamente para o centro, onde uma roda de mulheres mais velhas fazia uma barreira humana, pronta para protegê-las. Cabango apareceu correndo, já armando o arco. Benedito, comigo! Ordenou. Sem hesitar, Benedito pegou sua lança e correu atrás dele. O chão estava frio sobre os pés. O ar cheirava fumaça distante e poeira levantada por cavalos. Ouvia-se o estalar das folhas esmagadas, o sopro pesado dos animais e as vozes abafadas de homens dando comandos. Eles estavam próximos, muito próximos. Chegando ao limite sul do quilombo, Benedito viu o que temia. Um grupo de 10 capangas avançando pelo mato como um exército mal treinado, toscos, mas perigosos. Alguns carregavam tochas, outros espingardas precárias, e 2 deles conduziam cães farejadores.
Cabango fez sinal para que todos se abaixassem. Os guerreiros do quilombo se dispersaram silenciosamente, como sombras se espalhando entre árvores. Benedito respirou fundo, suas mãos suavam. Eles querem achar você, sussurrou Cabango, sem olhar para ele, mas vão encontrar a gente primeiro. O líder dos capangas, um homem grosso com uma cicatriz no queixo, ergueu a tocha. Escutem, gritou. O coronel Albuquerque não vai descansar enquanto não achar o negro fujão. Abram um olho, ele deve estar por perto. Os cães latiam, puxando as correntes. Cabango fez um gesto rápido, a emboscada começou. Do alto das árvores, 2 flechas foram disparadas. Um capanga caiu de imediato, a flecha enterrada na garganta. Outro gritou quando a flecha se cravou no ombro. Os cães enlouqueceram. O grupo se desorganizou. É o quilombo, gritou um deles. Eles estão aqui. Abre fogo, ordenou o líder. Tiros ecoaram, mas atingiram apenas sombras. Os quilombolas se moviam rápido demais. Cabango fez sinal para Benedito. Agora, você. Mira, respira e acerta o mais perigoso. Benedito ergueu o arco, puxou a corda até sentir os músculos do braço tremerem. A mira vacilou por um instante. Então, ele lembrou de Elisa, lembrou do filho, lembrou do coronel e de seus anos de dor. A flecha voou e acertou o peito do capanga que segurava as correntes dos cães. Os animais fugiram, as correntes bateram no chão. Cabango sorriu de canto. Está pronto, vamos. A luta se intensificou. Os capangas tentavam avançar, mas eram sempre surpreendidos. Lanças surgiam das moitas, flechas atravessavam o ar, guerreiros surgiam e desapareciam como espíritos da mata. Os capangas eram brutais, mas não conheciam o terreno. O quilombo era dono daquela terra. Depois de 15 minutos de combate, restavam apenas 4 homens, feridos, desesperados. O líder gritava ordens que ninguém mais ouvia. Recuem! Recuem! Ele finalmente berrou. Mas não houve recuo. A mata se fechou diante deles. 3 quilombolas surgiram bloqueando a passagem. Outros 4 surgiram por trás. Os capangas, sujos de barro e sangue, perceberam que estavam cercados completamente. Cabango deu alguns passos à frente, acompanhado de Benedito. Deixem suas armas, disse Cabango, firme. E voltem dizendo ao coronel que esta mata não pertence a ele. O líder cuspiu no chão. O coronel não vai parar até matar cada um de vocês. Cabango o encarou. Então, ele morre tentando, respondeu. Um capanga tentou disparar a arma escondida. Benedito viu o movimento e lançou a lança sem pensar. A arma caiu no chão e o homem também. O líder recuou, pálido. Vocês são demônios, murmurou. Somos homens livres, corrigiu Cabango. Os capangas restantes foram desarmados e expulsos pela mata. Não seriam mortos, mas voltariam assustados o bastante para pensar 2 vezes antes de retornar. Quando o último deles desapareceu entre as árvores, Benedito caiu de joelhos, respirando profundamente. A adrenalina latejava em seu peito, seus músculos tremiam e suas mãos estavam sujas de terra e sangue. Cabango colocou a mão no ombro dele. Você lutou como uns dos nossos hoje. Benedito o encarou, suado e ofegante. Eles vão voltar, ele disse. Cabango assentiu. Sim. E cada vez que voltarem, virão mais fortes. O coronel vai entender que sua fuga não foi comum. Ele vai desconfiar de algo maior. Vai desconfiar de você. Benedito sentiu o coração gelar. Então, Elisa está em perigo, completou Cabango. Benedito fechou os olhos. A luta pela liberdade tinha apenas começado. E a vida de Elisa e de seu filho estava prestes a entrar no centro da tempestade. O mato ao redor pareceu prender a respiração quando Kofi recuou mais alguns passos para dentro da escuridão da trilha. Ele sabia que dali em diante qualquer movimento seria interpretado como fuga. E era. Mas também era sobrevivência. O coração lhe batia nos ouvidos, tão forte que parecia chamar atenção por si só. A noite ainda estava lenta no céu, as estrelas entreabertas como olhos preguiçosos observando aquele momento suspenso entre a vida e a morte. Ao longe, bem ao longe, os cães ainda latiam, mas a fazenda parecia adormecida.
Ninguém havia percebido nada. Ninguém, exceto ela. E era isso que doía mais. Não a vergonha, porque Kofi jamais sentira vergonha da própria humanidade, mas o medo do que aconteceria com ela. O medo do ódio que cairia sobre aquela mulher, branca, casada, senhora, que por 5 anos tinha sido para ele mais que um abrigo secreto, um laço proibido, uma centelha vermelha que queimava em silêncio dentro das paredes úmidas do casarão. Ele correu como se o chão estivesse em chamas, como se os fantasmas de todos os escravos mortos antes dele estivessem empurrando seus pés para longe daquele lugar. As folhas cortavam suas pernas, as pedras arrancavam pele, mas ele não parou, não podia parar. Nem quando alcançou o riacho estreito, nem quando subiu o barranco escorregadio, nem quando a primeira luz pálida do amanhecer começou a surgir atrás das árvores. A cada passo, a lembrança dela voltava, os olhos assustados, a respiração trêmula, as mãos agarrando a saia ao perceber o inevitável. O ventre dela carregava o filho de um escravo. E o mundo colonial não tinha espaço para tal pecado. Não tinha espaço para amor. Não tinha espaço para humanidade. O mato começou a abrir conforme ele se aprofundava na mata fechada. Era ali que viviam rumores de quilombos, pequenos grupos, famílias libertas à força, homens que tinham matado feitores e escapado, mulheres que tinham fugido antes de serem vendidas para longe dos filhos. Nenhum senhor admitia que eles existiam, mas todos sabiam que existiam. O ar mudava dentro da mata. Era mais úmido, mais vivo, mais misterioso. Kofi sabia que não seria simples. Não bastava correr para ser aceito. Quilombos não abriam portas para desconhecidos, ainda mais para homens sozinhos, ainda mais para quem chegava sem avisar. Mas ele não tinha escolha. O sol nasceu, as sombras diminuíam, a floresta acordava com barulhos de pássaros, insetos, folhas roçando, animais se movendo. Kofi diminuiu o ritmo. Já não ouvia cães, já não ouvia cavaleiros. A fazenda estava distante o suficiente para desaparecer, mas não para ser esquecida. Então, ao parar para respirar perto de uma figueira gigante, ele sentiu uma presença. Não se mexa, disse uma voz baixa, firme. Kofi não obedeceu, congelou. A víbora do medo subiu pela sua espinha. Atrás dele, entre sombras e troncos, a ponta de uma lança surgiu como um dente afiado da própria mata. Quem corre desse jeito, continuou a voz, corre de feitor ou de pecado. Kofi levantou as mãos devagar. Nem feitor, nem pecado, respondeu. Corro para viver. Houve silêncio, silêncio pesado. Passos leves se aproximaram. Da mata emergiu um homem de pele tão escura quanto a noite, com cicatrizes nos braços e olhos que carregavam histórias duras demais para serem ditas. Atrás dele, mais 2. Uma mulher com arco, um jovem segurando um porrete. Nome, disse o homem mais velho. Kofi. O líder não piscou. Apenas avaliava, reavaliava. Media cada tremor, cada respiração. E o que você traz para dentro da nossa mata, Kofi? Perguntou a mulher. Kofi hesitou. Não sabia se deveria dizer, mas também sabia que a verdade, por mais absurda que fosse, era sua única chance. Um filho, respondeu enfim, e sua voz tremeu como galho frágil ao vento. O meu filho, no ventre da mulher do Senhor. A tensão que veio em seguida não foi apenas surpresa, foi choque, repulsa, compaixão, curiosidade, tudo junto. A mata ficou em silêncio outra vez. Traga-o, disse o líder. Kofi franziu o senho. O quê? Traga o menino quando nascer. Se ele nascer vivo, se ela escapar viva, se você ainda estiver vivo. Traga-o, porque criança mestiça, filha de Senhor, esse tipo de sangue pode incendiar o mundo. Kofi não entendeu de imediato, mas seguiu caminhando ao lado deles, adentrando mais e mais o território escondido que se tornaria seu novo lar. Ainda não sabia, mas aquela decisão, aquela frase, seria o início de 5 anos de luta constante, de fugas, de invernos de fome, de emboscadas, de esperanças e desespero, tudo correndo paralelamente ao crescimento de uma vida que ele não pôde ver nascer, mas que respirava em algum lugar. 5 anos até que tudo virasse poeira. 5 anos até que o passado o alcançasse.
5 anos até que os capangas chegassem. Os primeiros dias dentro do quilombo foram de silêncio, observação e desconfiança. Kofi caminhava com cautela, percebendo que cada passo, cada gesto era acompanhado por olhos atentos. Não era bem-vindo ainda, e não seria tão cedo. O quilombo não recebia forasteiros com celebração, recebia com vigilância. O lugar era maior do que ele imaginara. Barracos de madeira e palha se espalhavam entre grandes árvores. Plataformas de troncos formavam passarelas improvisadas para evitar o solo úmido. E havia pequenas clareiras onde crianças corriam descalças, mulheres descascavam mandioca e homens afiavam lanças. Tudo respirava resistência, vida clandestina, liberdade roubada à força do sistema que os caçava como animais. O líder, chamado Olorum, caminhava à frente, abrindo caminho entre as sombras. Era um homem de fala pouca e olhar profundo, marcado por anos de enfrentamentos. A mulher arqueira se chamava Yara e o jovem de porrete era Adu. Ambos não desgrudavam de Kofi, vigiando seus movimentos como quem vigia um tigre ferido, perigoso, imprevisível, mas também digno de atenção. Kofi foi levado até um abrigo simples, construído entre raízes grossas como serpentes petrificadas. Olorum indicou o espaço com um gesto curto. Aqui, dorme, come, amanhã vemos o resto. E se virou para ir embora. Mas Kofi o chamou. Você acredita em mim? O líder parou, olhou-o com a calma de quem já vira dezenas de morrerem pela mesma pergunta. Acredito no que os homens fazem, não no que dizem. Amanhã você trabalha, depois veremos se fica. Era justo. Nos dias seguintes, o corpo de Kofi se tornou sua voz. Trabalhou carregando madeira, limpando trilhas, ajudando nas plantações escondidas entre moitas densas. Suava até o chão absorver. Sentia dores que não lembrava sentir desde os primeiros anos no engenho. Mas não reclamava. No silêncio dos trabalhos, sua mente voltava sempre ao mesmo ponto. Ela. E a criança que crescia dentro dela. Ele imaginava o rosto do bebê. Teria o nariz dela, os olhos dele, o tom de pele que denunciaria tudo. Imaginava o que o Senhor faria ao descobrir. Imaginava se ela sobreviveria. Era isso que o mantinha acordado à noite. E, ao mesmo tempo, era isso que lhe dava força para correr novamente todos os dias dentro da mata. O tempo passou. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. Com o tempo, o quilombo deixou de ver Kofi como ameaça e passou a vê-lo como braço, como trabalhador, como mais um sobrevivente. Não um irmão ainda, mas um aliado. Ele aprendeu a construir armadilhas, a caçar pássaros sem fazer barulho, a esculpir runanças, a identificar raízes venenosas, a se mover na mata como se fosse parte dela. Mas o que realmente transformou sua relação com o grupo foi a luta. Um dia, quando Olorum e outros 3 guerreiros foram surpreendidos por um grupo de caçadores de escravos na beira do rio, Kofi foi o primeiro a ouvir o grito abafado de Yara. Ele correu sem pensar. Correu pelo instinto de quem fugiu tempo demais, mas também pelo instinto novo de defender. Saltou sobre o tronco caído, deslizou em silêncio, analisou a cena. Olorum encurralado, Yara ferida no ombro, 2 capangas armados com arcabuzes apontados, mais um segurando um chicote enrolado no punho. Ele não hesitou. Pegou a pedra mais pesada que encontrou, aproximou-se pelos arbustos com leveza de felino e arremessou com força precisa. A pedra acertou o capanga do chicote bem no templo. O homem caiu como saco de farinha. Surpresa, confusão e caos se espalharam em segundos. Olorum avançou contra o mais próximo. Yara, com o braço sangrando, puxou flecha com dificuldade. Adu surgiu como fúria. E Kofi, agora visto, agarrou o rifle de um dos capangas e o golpeou na mandíbula com força suficiente para quebrar dente e orgulho. A luta durou pouco, e o mato engoliu os corpos dos homens sem nome. Quando voltaram ao quilombo, todos olhavam Kofi de outra forma. Não como intruso, mas como alguém que havia escolhido ficar, que havia arriscado a vida pelo grupo. Naquela noite, o fogo queimava alto no centro da clareira. Alguns celebravam, outros apenas observavam. Olorum se aproximou de Kofi. A mata te aceitou, disse. Agora, o quilombo também. Foi a primeira vez que o líder sorriu. Kofi, porém, não sorriu, porque mesmo ali, cercado por rostos que o acolhiam, seu coração ainda estava do outro lado da mata.
Nos meses seguintes, passou a fazer o que ninguém no quilombo fazia. Se aproximava de tempos em tempos da região da fazenda onde vivera. Nunca o suficiente para ser visto, mas o suficiente para ouvir rumores, observar movimentos, tentar descobrir algo sobre ela. Foi assim que, quase um ano depois de sua fuga, ele ouviu da boca de um tropeiro o que tanto temia e desejava ao mesmo tempo. A Sinhá teve um menino mulato. Nasceu claro, mas escureceu com o tempo. Dizem que o senhor ficou louco de ódio. As palavras bateram em Kofi como pancada. O filho dele estava vivo. Mas isso significava que ela estava pagando o preço, e ele, mesmo longe, sentiu a culpa apertar sua garganta. A partir daquele dia, Kofi carregou 2 pesos, a esperança e o desespero, e os 2 eram iguais em tamanho. O rumor sobre o nascimento do menino não saiu da mente de Kofi. Era como um tambor batendo dentro dele dia e noite. Ele trabalhava, treinava, corria, caçava, mas sempre com a imagem de um bebê de pele morena sendo segurado por braços tremendos de medo. O tempo no quilombo passou a ter outro ritmo. Antes, ele contava os dias desde sua fuga. Agora, contava os dias da vida do filho. Cada lua cheia parecia perguntar: ele ainda está vivo? A culpa se infiltrou nele como raiz perfurando pedra. Não havia noite em que não imaginasse o que acontecera com ela. Ele lembrava do toque dela, do jeito como sua voz baixava para não chamar a atenção dos escravos dentro da casa grande, do modo como ela o olhou na última noite, como se soubesse que o mundo iria ruir. E ruiu. Mas no quilombo, ele precisava aprender a ser 2 homens ao mesmo tempo. O homem que queria voltar para tentar salvar o que restou e o homem que precisava permanecer ali para sobreviver. Olorum percebia o conflito, mas não perguntava. O líder era sábio demais para pedir explicações antes que o próprio tempo as entregasse. Yara, porém, observava tudo com olhos atentos e alma inquieta. Você esteve perto da fazenda de novo, disse ela certa manhã, enquanto afiava a lâmina curva que sempre carregava na cintura. Kofi não respondeu, mas o silêncio respondeu por ele. Você vai morrer se continuar, ela continuou. E não é só você que corre risco. Se te seguirem, se descobrirem o caminho... Kofi ergueu o olhar devagar. Eu sei. Yara respirou fundo, como quem tenta aceitar a dor de outra pessoa. O filho é seu, eu entendo, mas você precisa parar. Eles não vão descansar até te achar. Essa verdade cortava mais que qualquer faca. Uma noite, o quilombo reuniu-se em torno do fogo para ouvir as histórias dos mais velhos, como faziam sempre no último dia de cada semana. Histórias de fuga, de luta, de coragem, de espíritos ancestrais que protegiam a mata. Histórias para manter vivo o que o cativeiro tentava apagar. Kofi sentou-se à margem da roda, sozinho. As chamas refletiam-se em seus olhos, e ele ficava pensando no olhar da criança que nunca vira. Em como ele correria pelas trilhas, como aprenderia a subir nas árvores, como teria risada leve. Mas o fogo também lembrava do perigo, da punição, da crueldade. Olorum percebeu sua ausência no espírito da celebração e foi até ele. Você não está aqui, disse, sentando ao seu lado. O senhor sabe para onde estou olhando, respondeu Kofi, sem desviar os olhos do fogo. Sei, mas você precisa ouvir uma coisa. Há filhos que nascem para os braços de seus pais, e há filhos que nascem para o mundo. Kofi apertou os punhos. E o que isso significa? Que talvez seu menino não possa crescer com você, disse Olorum, com sinceridade pesada. Mas pode crescer por causa de você. As palavras atingiram Kofi com força. Ele queria odiá-las, queria negar, queria levantar, gritar, dizer que lutaria, que voltaria, que era possível. Mas no fundo sabia, o mundo em que vivia não permitia sonhos tão simples. Ainda assim, algo queimava dentro dele, mais forte que o medo. Um dia, murmurou, eu vou buscá-lo. Olorum não riu, não julgou, apenas colocou a mão sobre o ombro dele. Quando esse dia chegar, você terá toda a mata ao seu lado. Aquilo foi a promessa silenciosa que sustentou o coração de Kofi pelos anos seguintes.
Os anos de luta. 2 anos se passaram desde seu ingresso no Quilombo, e esse período foi marcado por batalhas constantes. Capangas, capitães do mato e soldados contratados pelos senhores da região intensificaram as caçadas. O Quilombo precisou se mover 2 vezes, mudando para áreas mais altas, cavando túneis de fuga, criando estratégias de alerta com cordas, folhas e pedras. Kofi tornou-se um dos principais exploradores da região, liderando patrulhas, ensinando técnicas que aprendera fugindo sozinho, ajudando a construir esconderijos camuflados. Ele se tornou forte, rápido, preciso, quase uma sombra. E mesmo assim, nas noites mais longas, quando todos dormiam, ele caminhava sozinho até o limite da mata. Olhava na direção da fazenda que o marcara para sempre, não pela dor, mas pelo amor proibido que deixara ali, e pelo filho. Às vezes, achava ouvir choro distante. Às vezes, imaginava ver luzes. Às vezes, sonhava com o menino correndo pela mata chamando pai. E então, acordava. 5 anos se passaram desde a fuga. 5 anos de resistência. 5 anos de sombras e sangue. 5 anos de noites sem resposta. Até o dia em que o rumor surgiu como um trovão. O Senhor descobriu onde você está, Kofi, avisou Adu, correndo, o rosto pálido. Kofi sentiu o chão sumir sobre os pés. Não era só por ele, era pelo menino. Se o senhor havia descoberto o Quilombo, então alguém confessou, ou algo aconteceu. Quantos? Perguntou Kofi. 20, talvez mais, respondeu Adu ofegante. Eles vêm por 2 lados, estão fechando o cerco. Olorum se aproximou com expressão grave. Chegou a hora. Tudo o que a mata te ensinou, tudo pelo que você lutou, será testado agora. Kofi sabia. E o pior era saber que sua luta não era apenas por si. Era pelo filho que talvez estivesse vivo. Ou talvez não. Mas o coração dele não aceitava a segunda possibilidade. A floresta tremia. Os pássaros levantavam voo. Os galhos estalavam ao longe. O destino se aproximava. A mata inteira parecia conter o fôlego quando os capangas começaram a se aproximar. Era como se a floresta, que por anos protegera o Quilombo, agora assistisse, silenciosa e tensa, ao momento em que o passado de Kofi finalmente o alcançava. Os avisos vinham rápido, carregados pelo vento e pelos guerreiros espalhados pelas trilhas. Estão perto! Vem pelo leste! Mais 4 pelo sul! Cães! Eles trouxeram cães! A menção aos cães fez Kofi sentir uma fisgada na memória, o som dos latidos na noite em que fugiu anos antes. Era como ouvir fantasmas correndo atrás dele outra vez. Olorum reuniu todos no centro do Quilombo. Homens, mulheres e até algumas crianças mais velhas se posicionaram com as armas improvisadas. Lanças endurecidas no fogo, arcos feitos de cipós reforçados, bastões de madeira escura, pedras afiadas. Não era um exército, mas era uma comunidade inteira lutando pela própria existência. Eles não vão nos tomar vivos, disse Olorum, sua voz carregada de certeza e de destino. Kofi estava ao lado dele, segurando a lança que ele mesmo havia talhado meses antes. Era pesada, firme, parte dele. Seu corpo estava preparado para lutar, mas sua mente estava perturbada, uma mistura de medo, raiva e a mesma pergunta que o atormentava há anos. Meu filho está vivo? Yara se aproximou, observando o rosto dele. Não deixe sua cabeça ir para outro lugar, ela disse. Hoje você precisa estar inteiro aqui. Eu estou, respondeu Kofi, embora nem ele tivesse certeza. O som de passos pesados, de galhos se quebrando, de gritos abafados, começou a cercar a clareira. Os capangas se aproximavam em formação. Kofi reconhecia o estilo deles, já fora caçado antes. Eles caminhavam em semicírculo, prendendo as vítimas aos poucos, como onças cansadas, porém experientes. O primeiro capanga surgiu entre as árvores, um homem forte, com chapéu de couro e uma espingarda apoiada no ombro. Ele abriu um sorriso torto ao vê-lo Quilombo. Aí estão, rosnou, bando de fujões. O senhor paga bem por vocês, e o dobro pelo negro que botou a Sinhã em pecado. O coração de Kofi queimou. Então não era só vingança. Era pessoal, era sobre o menino, era sobre ela. Olorum deu um passo à frente. Este lugar não é seu, disse, voz firme. Saia agora, ou a mata vai te engolir. O capanga gargalhou.
A mata obedece à pólvora. O primeiro tiro ecoou. A bala passou raspando no tronco atrás de Olorum, levantando uma explosão de casca e poeira. Em seguida, o caos se espalhou como fogo. Mais capangas surgiram, disparando, avançando com facões, gritando ordens. Os guerreiros do quilombo se moveram com rapidez, sombras vivas entre a vegetação. Yara foi a primeira a revidar, puxou o arco, disparou uma flecha que atravessou o ombro de um dos homens. Ele caiu de joelhos, segurando o sangue. Adu correu pelo flanco esquerdo, golpeando com o porrete, derrubando um capanga que tentava carregar a espingarda. Kofi avançou. Ele era um animal treinado pela própria dor, pela mata, pela fuga. Saltou sobre raízes, desviou de tiros, enfiou a lança no peito de um dos invasores com precisão fria. O homem caiu sem ar, olhos abertos, sem entender de onde o golpe havia vindo. Mas os capangas eram muitos, mais do que o quilombo podia enfrentar de frente. "Recuem!" gritou Olorum. "Para a trilha das palmeiras, agora!" Era o plano caso fossem descobertos. Uma rota estreita, quase invisível, onde apenas quem conhecia cada curva podia passar rápido. Ali, a mata era tão fechada que espingardas tornavam-se inúteis. Kofi correu ao lado de Yara e Adu. Mulheres carregavam crianças, homens faziam a retaguarda, tentando atrasar os invasores. Mas os capangas avançavam com brutalidade. Eles não queriam capturar todos, queriam destruir, incendiar, esmagar. No meio da fuga, algo chamou a atenção de Kofi. Um dos capangas carregava, pendurado no cinto, um objeto pequeno, enrolado em tecido. Um pano conhecido. O pano dela. O chale branco com borda azul que ela costumava usar nos dias frios. O mundo de Kofi se estreitou num túnel. A dor virou fúria. A fúria virou coragem suicida. "Kofi, não!" gritou Yara ao perceber que ele mudava de direção. Mas era tarde. Ele já corria de volta para a clareira, direto para o fogo cruzado. Direto para o homem que carregava o chale do seu passado. Um tiro passou perto de seu rosto. Outro atingiu um tronco ao lado. Kofi se abaixou, rolou, levantou, correu como se a vida toda tivesse sido um treino para aquele momento. Chegou até o capanga. Pulou sobre ele. Os dois rolaram pelo chão. O homem tentou pegar o facão, mas Kofi segurou seu pulso, torcendo com força brutal. A arma caiu. Kofi o golpeou de novo, tomou o pano pendurado no cinto dele. Quando desenrolou, o sangue gelou. Era um chale pequeno, de criança, manchado, rasgado, pertencia ao menino, ao filho que ele nunca vira. "Onde ele está?" Kofi rugiu, voz quebrada. "Onde está meu filho?" O capanga sorriu com escárnio, cuspindo sangue. Morto, como a mãe, queimaram os dois. O coração de Kofi simplesmente parou. O mundo deixou de existir. O som desapareceu. A mata sumiu. A guerra sumiu. Ficou só o vazio, o abismo, o terror de uma verdade impossível. Ele não sentiu quando o primeiro golpe o atingiu pelas costas, nem quando o segundo veio, nem quando 3 capangas o cercaram. Quando voltou a si, estava no chão, sangrando, cercado, sozinho. E os capangas riam. "Pegamos o principal", disse um deles. "Amarrem. O senhor quer ver ele morrer devagar." O rosto de Kofi endureceu, os dentes cerraram, os olhos se encheram de uma fúria ancestral. Ele não morreria ali, não daquele jeito, não sem lutar, não sem descobrir a verdade. Porque a verdade, ele sentia, ainda podia não ser aquela. E mesmo que fosse, ele ainda tinha algo a fazer. E a mata? A mata não o abandonaria agora. A pancada na cabeça de Kofi o derrubou, mas não o quebrou. Por alguns segundos, tudo era sombra e dor, como se estivesse afundando num rio escuro, puxado por mãos invisíveis. Vozes distantes ecoavam, risos abafados, o roçar de cordas contra a pele. Quando a consciência voltou por completo, ele sentiu o chão frio e úmido sob suas costas. Sua visão oscilava, como se o mundo estivesse preso num balanço interminável. Os capangas haviam o amarrado com cordas grossas, ásperas, impregnadas do cheiro de couro e sangue. Seus pulsos queimavam. As pernas também estavam presas, e um deles, o mais forte, o de cicatriz no queixo, mantinha o facão apoiado bem no meio de seu peito.
Achou que podia brincar de esconder na mata, hein? Rosnou o homem. 5 anos te procurando. 5! O senhor quase desistiu. Quase! O sorriso torto do capanga tinha algo de doente, de satisfeita crueldade. Ele não queria apenas capturar Kofi, queria quebrá-lo. Outro capanga aproximou-se, segurando o chale infantil nas mãos. O mesmo pano que arrancara a sanidade do peito de Kofi minutos antes. É esse aqui que você quer? Provocou, balançando o tecido manchado. Ficou guardado, sabe? Para lembrar do pecado. O mundo de Kofi escureceu por dentro. Uma fúria antiga, profunda, ancestral se ergueu dentro dele. Não uma fúria humana, mas algo selvagem, primal, que vinha de gerações de dor empilhadas como ossos sobre a terra. Ele respirou fundo e seu peito tremeu. Mente, murmurou, a voz rouca. O capanga com a cicatriz chutou seu rosto. Kofi cuspiu sangue. A verdade dói, escravo, disse o homem. Seu filho era abominação, era vergonha, era prova do que vocês fazem quando a gente vira as costas. O Senhor mandou acabar com ambos, limpou a casa. As palavras eram como facas, mas dentro das facas haviam falhas. Kofi percebeu. O capanga exagerava, falava demais, queria ferir, queria manipular, mas não tinha certeza absoluta. Ele estava repetindo histórias, não fatos. O olhar dele revelava dúvida, ou melhor, ignorância. A verdade estava em outro lugar, com outro homem, com o Senhor. A esperança voltou a pulsar, fraca, mas viva. Um dos capangas se aproximou por trás, puxando Kofi pelo colarinho. Vamos logo, o Senhor quer ele consciente. Consciente pra quê? Resmungou o outro. Já sabe que ele é o desgraçado que botou a sinhá de barriga. O Senhor não quer matar rápido, respondeu de cicatriz. Quer resposta, quer nome, quer saber se mais alguém sabia, quer saber quem ajudou. Kofi entendeu. Eles não sabiam tudo. Não tinham certeza se havia cúmplices. Não sabiam o que realmente aconteceu na fazenda. Não sabiam se o menino estava morto. O destino não estava selado. Ainda havia caminho. Os capangas o levantaram pelas cordas, arrastando-o pela mata. Kofi mal conseguia sentir as próprias pernas, mas sua mente estava clara. Cada detalhe importava. A direção, o cheiro do barro úmido, o canto dos pássaros, o som distante da água correndo. Ele ainda estava dentro da mata que conhecia tão bem. Eles caminhavam para fora, mas ele podia voltar. E se voltasse, não sairia sozinho. A trilha era estreita, cercada de arbustos espinhosos. Pela posição do sol filtrado pelas folhas, Kofi calculou que estavam se movendo para sudoeste, a área mais perigosa para capangas, cheia de pântanos escondidos e raízes traiçoeiras. E então, o inesperado aconteceu. Adu surgiu como um raio. O jovem guerreiro saltou de um tronco acima, golpeando um dos capangas com o porrete na têmpora. O impacto foi tão forte que o homem caiu imediatamente, sem emitir som. Yara apareceu logo atrás, com um arco armado, disparando uma flecha que atingiu o ombro de outro capanga. "Kofi!" gritou ela. "Abaixa a cabeça!" Ele se jogou no chão instintivamente. Yara disparou outra flecha, desta vez no peito de um capanga que tentava sacar a espingarda. Olorum surgiu por último, imponente, empunhando uma lança maior que o braço de um homem. Ele avançou contra o capanga da cicatriz, o líder do grupo. Os dois travaram combate feroz, trocando golpes, facão contra lança, suor contra sangue. Olorum era mais rápido, mais preciso, mais silencioso. Em poucos segundos, desarmou o capanga. Mas antes que pudesse finalizar, um tiro ecoou. Uma bala acertou o ombro de Olorum, que deu um passo para trás, respirando entre dentes. "Velho maldito!" rosnou o capanga da cicatriz, mesmo ferido. "Você devia ter ficado escondido." Yara correu para ajudar Olorum, mas o capanga ainda tinha forças para atacar. Kofi, ainda preso pelas cordas, rolou para perto de uma pedra grande e esfregou suas amarras contra ela. A dor cortava sua pele, rasgando fios de sangue, mas ele continuava. A corda começou a ceder, pouco, devagar, mas cedia. Um dos capangas restantes percebeu. "Ele tá solto! Parem ele!"
Adu entrou na frente, protegendo Kofi com o próprio corpo. "Tenta passar por mim, então!" gritou o jovem, determinado. O capanga correu para atacá-lo, mas escorregou numa raiz molhada. Adu aproveitou a queda e desferiu golpe certeiro com o porrete, quebrando o nariz do invasor. Kofi sentiu a corda finalmente se romper. Ele estava livre. Levantou-se com o corpo em brasa e pegou o facão caído no chão. Seus olhos encontraram os do capanga da cicatriz, e naquele instante tudo voltou. A noite da fuga, o choro abafado, os passos correndo pelo corredor, o olhar dela. Kofi avançou e o capanga recuou. "Você", disse o homem, tremendo, "você devia estar morto." Kofi ergueu o facão. "E você devia ter ficado longe do meu filho." A luta foi rápida e final. Quando o capanga caiu, o silêncio tomou a mata por um instante. Um silêncio pesado, cheio de respingos de sangue, cheiros de pólvora, respirações ofegantes. Olorum, ferido, apoiou-se em Yara. Adu olhou ao redor, atônito. Kofi respirava como se tivesse renascido. "Precisamos sair daqui", disse Olorum ofegante. "Eles não eram todos, outros virão." Kofi apertou o xale infantil nas mãos, sujando-o com seu próprio sangue. "Vamos buscá-lo", murmurou, com voz grave. "Buscar quem?" perguntou Yara, confusa. "Meu filho. Se está vivo, vamos encontrá-lo. Se está moito, vamos saber a verdade." Olorum assentiu, mesmo com dor. "Então começamos hoje. Começamos agora." A mata silenciosa parecia abrir caminho diante deles. E foi assim que, em silêncio absoluto, espreitou o primeiro desavisado. Esperou que ele se aproximasse do arbusto onde ele se escondia. O capanga apenas ouviu o vento. Não ouviu o movimento rápido, preciso, mortal. Zuri saltou sobre ele como um felino, esmagando-lhe o nariz e a boca com a mão, bloqueando qualquer grito. O homem se debateu, tentou sacar a arma, mas Zuri pressionou o joelho contra sua coluna, torceu-lhe o pescoço com brutalidade contida e largou o corpo mole no chão. Mas ainda havia mais dois, e talvez mais que ele não conseguia ver. Zuri sabia que não poderia enfrentar todos. Aquele ataque fora apenas para atrasá-los, confundi-los, fazê-los acreditarem que ele estava mais longe, ou mais perto, ou em todas as direções ao mesmo tempo. Era assim que sobrevivia, transformando-se em lenda antes mesmo de morrer. Ele correu, pulando por cima de raízes grossas, atravessando folhas altas que cortavam a pele, desviando de espinhos com a precisão de quem já passara noites inteiras fugindo de predadores. A escuridão da mata não o atrapalhava. Para Zuri, a floresta não era um labirinto, era casa, era mãe, era abrigo. E enquanto fugia, lembrava-se de Anaí. Aquela última noite, o toque dela, trêmulo, proibido, urgente, o medo. E o filho. O filho que ela havia escondido do marido e que ele também havia escondido do mundo. Era por ele que Zuri lutava, era por ele que Zuri respirava, e por ela. Porém, amor proibido entre escravizado e senhora branca, amor que gerava criança, não terminava com flores, terminava com pólvora, com laços no pescoço, com fogo em casas de senzala, com açoite até os ossos. Zuri sabia disso desde o primeiro instante em que tocou a pele dela. E mesmo assim tocou, mesmo assim não resistiu, mesmo assim amou, e pagava o preço todos os dias. Dentro da mata, o segundo capanga encontrou o corpo do companheiro e soltou um grito de alerta. Era o que Zuri queria, barulho. Barulho chamava a atenção, chamava medo, quebrava a confiança deles. Os homens começaram a correr, espalhando-se. Zuri escalou uma figueira enorme, deslizando até um galho alto, balanceando-se em silêncio absoluto. Dali de cima, observou os movimentos dos perseguidores. 2 deles se aproximavam, lanternas de querosene tremulando entre as sombras. "O maldito tá por perto", disse um. "Esse diabo parece que vira fumaça", respondeu o outro. Zuri fechou os olhos, controlando a respiração. "Calma", dizia a si mesmo. "Calma, como meu pai dizia. A floresta escolhe quem vive." Quando abriu os olhos novamente, os homens estavam sob ele. Não precisava matá-los, só precisava despistá-los. Jogou um punhado de terra seca em direção ao lado oposto, longe dos capangas. A terra caiu pesada, como passos.
Ali! Gritaram eles e correram. Zuri desceu rápido como serpente. Mas o terceiro capanga, o mais silencioso, estava atrás dele. Zuri ouviu tarde demais. Virou-se já com o punho levantado, mas o homem o acertou primeiro, uma coronhada que explodiu luz em seus olhos. Zuri caiu de joelhos, tonto, sangue escorrendo pela sobrancelha. O capanga avançou para amarrá-lo, mas Zuri, movido por puro instinto, agarrou um punhado de areia e jogou nos olhos do adversário. O homem gritou. Zuri o golpeou no maxilar, depois no pescoço. Precisou derrubá-lo, mas não matou. Não podia perder tempo. Correu, meio cambaleante, tropeçando no próprio sangue, mas correu. O coração parecia prestes a explodir, a respiração rachava no peito. O mundo girava um pouco por causa da pancada, mas Zuri continuou. Ele tinha que continuar, porque havia uma promessa que fizera 5 anos atrás, quando o mundo dele, dela e da criança começou a desmoronar. 5 anos antes, naquela mesma mata, mas numa noite menos escura, Anaí lhe entregou algo embrulhado em pano simples. Você vai para longe, ela disse, tremendo. Eles estão desconfiando. O senhor, meu marido, ouviu algo. Disse que ia investigar. Zuri engoliu seco. Já sabia que esse dia chegaria, mas não tão rápido. O que é isso? Perguntou. Anaí segurava o pano com força, como se segurasse o próprio coração. É dele, disse. Zuri ficou imóvel. O mundo pareceu parar. Nosso filho, Zuri, ela disse, voz quebrada. Ele nasceu esta manhã. A respiração de Zuri falhou. A alma dele tremeu. Eu não posso ver? Ele perguntou, incapaz de impedir a lágrima que escapava. Não agora, respondeu ela. Se virem que ele tem os teus olhos, as tuas feições, eles matam você e matam ele também. Zuri sentiu o chão desaparecer. Então, por que me deu isto? Anaí colocou as mãos sobre as dele. Porque quando ele crescer, quero que ele saiba quem é o pai. Quero que saiba que você lutou, que não fugiu apenas por você, mas por nós. Zuri abriu o pano. Era uma pulseira trançada com fios de couro e miçangas de osso, uma que ele mesmo havia feito ainda jovem, quando sua mãe fora levada e ele prometera nunca esquecer suas origens. Agora, aquela pulseira seria a memória do filho, a ligação entre eles, a prova da verdade. Zuri a fechou na mão como se fechasse o próprio coração. Eu volto para vocês, disse. Pelo céu e pela terra, eu volto. Anaí desabou em choro. Promete, Zuri, promete. Ele segurou o rosto dela, sentiu o cheiro de medo e amor misturados e murmurou: prometo. Agora, 5 anos depois, ele ainda carregava a pulseira e carregava a promessa, mesmo com capangas à caça, mesmo ferido, mesmo sem saber se Anaí ainda vivia, mesmo sem saber se o filho crescera escondido ou se fora arrancado dela como tantos outros. Zuri continuava porque era isso ou morrer, e morrer sem tentar não era opção. A noite caiu de vez e a lua fina iluminava a floresta com claridade fria. Zuri chegou à encosta rochosa, onde um estreito buraco entre raízes levava ao fundo de uma gruta. Ali ficava o abrigo temporário de um antigo quilombo, um dos vários que o acolheram nesses anos de fuga. Ele ouviu um som lá dentro, assobio curto, depois 2 mais longos, sinal de aliados. Zuri respondeu com o mesmo padrão. A porta natural, uma cortina de cipós, foi puxada por mãos rápidas e 2 homens o ajudaram a entrar. E então, uma voz firme, forte, conhecida, perguntou: Zuri, o que aconteceu? Ele ergueu o rosto. Era Iracema, a guerreira do quilombo, aquela que liderava grupos de resgate, aquela que perdeu 2 irmãos para os capitães do mato. Zuri desabou de joelhos. Eles estão perto, disse, respirando com dificuldade, mais perto do que nunca. Iracema franziu o senho. Quantos? 3, talvez mais. Ela fez sinal para os outros. Apaguem as fogueiras, preparem as armas, esta noite vai ser longa. Zuri fechou os olhos. A promessa queimava dentro dele como fogo. A noite seria longa, mas ainda assim ele lutaria, porque a história dele ainda estava só começando. A mata estava viva com cheiro de chuva, pólvora e medo.
Os capangas avançavam com violência, formando um semicírculo que apertava Zuri e Iracema contra a encosta da colina. A cada passo deles, a floresta tremia, não de vento, mas de ameaça. Zuri ergueu a lança. Iracema firmou o facão. Ambos sabiam, aquela batalha era decisiva, e mais que isso, era final. Antes que os inimigos alcançassem o centro da clareira, Zuri sentiu algo diferente, um pressentimento, uma força dentro dele que não vinha do corpo, mas da promessa, da memória, do amor escondido, da esperança que manteve no peito, mesmo quando a vida parecia arrancar tudo de suas mãos. Ele pensou em Anaí, seu rosto pálido, delicado, mas cheio de coragem. E pensou na criança que nunca segurou. 5 anos. 5 anos sem saber se o filho vivia. 5 anos sem saber se ela sobrevivera. 5 anos fugindo de sombras, de homens, de lembranças, mas nunca da promessa. A promessa que inflamava seu coração agora como fogo. Iracema, disse ele baixinho, se eu cair, termine por mim. Ninguém aqui vai cair, retrucou ela. Mas Zuri apenas sorriu. Um sorriso cheio de dor, gratidão e despedida. Os capangas dispararam. A árvore atrás deles explodiu em lascas. Zuri saltou para frente, desviando por centímetros. Golpeou o primeiro homem com a lança, rasgando-lhe o peito. Iracema interceptou o segundo, cortando-lhe o braço. O terceiro veio pelas costas, mas Zuri o derrubou com o cotovelo. A luta virou caos, gritos, pedras escorregadias, lama, sangue misturado à chuva. Um capanga grandalhão agarrou Zuri pela cintura, jogando-o contra uma árvore. O impacto arrancou o ar dos pulmões dele. O homem ergueu uma faca, mas Zuri girou o corpo, segurou o pulso do oponente e puxou-o para frente, fazendo-o cair de cara no chão. Com um movimento rápido, tomou a faca dele e o golpeou. A chuva lavou o sangue imediatamente. Mas mais homens vinham, mais tiros, mais gritos. A floresta parecia arder. De repente, um estampido diferente ecoou. Um tiro mais grave, mais potente, vindo do lado sul. O capataz, o mesmo que sempre odiou Zuri, o mesmo que agora liderava cada passo daquela caçada sangrenta. Ele surgiu entre as árvores, sombrio, armado com uma espingarda carregada, protegido por 2 homens. Finalmente, disse ele, apontando a arma. 5 anos atrás você fugiu. 5 anos me fazendo perder sono. 5 anos humilhando nosso Senhor. Mas a sua hora chegou. Zuri respirou fundo. Onde está meu filho? Perguntou. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira. O capataz riu. Ah, então era verdade. Você realmente acreditou que aquela vadia guardaria um filho seu? O coração de Zuri se contraiu de dor. Iracema franziu o senho, tensa. O capataz continuou. A criança nasceu, sim, mas o senhor não toleraria uma vergonha dessas. Bastou olhar para o bebê para saber a verdade. Zuri sentiu o mundo girar. O que ele fez? Sussurrou. O que deveria ter feito desde o início? O moleque não viveu 2 dias. A alma de Zuri se quebrou em silêncio. Como um vaso lançado contra a pedra, como um grito que nunca sai. Anaí, o filho, sua esperança, tudo destruído. O capataz mirou no peito dele. E agora falta você. Mas antes que o tiro fosse disparado, algo brilhou atrás do capataz. Flechas, 2, 3. Guerreiros do quilombo escondidos na mata atacaram ao mesmo tempo. A primeira flecha perfurou o pescoço de um dos capangas ao lado. A segunda atingiu o outro na clavícula. A terceira passou rente ao rosto do capataz, arrancando-lhe o chapéu. Ele recuou atônito. Iracema avançou com um grito de guerra, atacando pela lateral. Zuri avançou pela frente. O capataz sacou uma faca e tentou golpear Zuri no abdômen, mas Zuri desviou. Os 2 rolaram na lama. Ele sentia o coração martelar, o sangue escorrer, a dor rasgar cada centímetro do corpo, mas continuou lutando. Não era apenas força física, era tudo que ele carregou por anos. Era a memória da mãe arrancada dele na infância. Era o som de Anaí chorando naquela noite. Era a promessa feita ao filho. Era a certeza de que, mesmo morto, ele não seria um escravo na história. O capataz ergueu a faca novamente.
Zuri segurou-lhe o braço e empurrou com toda a força que ainda tinha. Os músculos tremiam, o corpo falhava, a visão escurecia. E então, com um último impulso, Zuri virou a faca contra o próprio capataz. A lâmina entrou profunda. O homem arfou, olhos arregalados, e caiu. Para sempre. Zuri cambaleou para trás. Respirava como se o ar fosse lhe escapar. Sentia-se leve demais, fraco demais, vazio demais. Iracema correu até ele. Zuri, você está ferido. Ele caiu de joelhos. A chuva continuava a cair sobre sua pele, misturando-se ao sangue que não parava de escorrer. Ele olhou para o céu e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Você venceu, sussurrou Iracema, segurando-o. O quilombo está vivo. Nós estamos vivos. Você salvou todos nós. Zuri tentou sorrir. Eu queria ver meu filho. Iracema tocou o rosto dele, gentil, forte. Ele sabe, disse ela. Onde quer que esteja, ele sabe. Seu espírito é forte demais para morrer. Ele vive em você, Zuri. Vive no que você fez, vive no que você deixou para trás. A respiração de Zuri se suavizou. Ele fechou os olhos. Anaí. A voz saiu baixa, quase vento. Eu volto. E então, sem dor, sem medo, como se simplesmente adormecesse, Zuri partiu. O quilombo venceu aquela noite. Os capangas fugiram, o capataz morreu. A fazenda do senhor jamais recuperou seu poder. E Zuri virou lenda, lenda que ecoou por gerações. Diziam que o escravo que amou uma mulher branca não fugiu, lutou, que enfrentou homens armados, que protegeu seu povo, que morreu de pé, que honrou seu filho mesmo sem o conhecer. Os mais velhos contavam sua história em torno das fogueiras. Os jovens repetiam seu nome com orgulho. E o quilombo cresceu, resistiu e se fortaleceu, inspirado pelo homem que se recusou a viver ajoelhado. Zuri virou símbolo, virou memória, virou fogo. E mesmo morto, nunca mais foi escravo.